Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos o professor José Carlos de Oliveira. Ele é doutor em Direito e professor de Direito Administrativo da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E também recebemos o Joelson Vitor Ramos dos Santos, que é bacharelando em Direito também pela Unesp. Hoje nós vamos falar aqui sobre um artigo, o artigo escrito pelo professor José e pelo Joelson, que é Redução e Prevenção de Conflitos em Âmbito Licitatório, Diálogo Competitivo e Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias, que é um artigo publicado agora na revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, que o link está na descrição, inclusive. Professor José, Joelson, muito obrigado por toparem conversar aqui conosco hoje. É uma satisfação, eu agradeço muito o convite e vamos contar um pouquinho da nossa experiência a respeito desse tema tão importante para a administração pública no Brasil. E eu faço as palavras do professor as minhas. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Perfeito. Então vamos lá. O artigo muito interessante, fala sobre um tema assim novo e atual no Brasil, que é o diálogo competitivo, né? É uma coisa que é uma novidade para muitos, acho que tem muita gente ainda se situando, querendo descobrir exatamente o que é, como funciona. Então eu queria, né, para nivelar a nossa audiência, para todo mundo partir do mesmo ponto, começar com essa pergunta mais na raiz da coisa, né? O que é, né? O que é o diálogo competitivo, como ele se estrutura, quais são suas fases, né? Para a gente começar e todo mundo partir do mesmo ponto. Ótima pergunta, Maurício. É muito bom fazer uma pergunta introdutória assim, porque em um primeiro momento pode assustar, né? Nós sabemos que a matéria de licitação não é uma das mais fáceis, né? Então é substancial fazer ter um viés mais introdutório, né? Primeiramente, nós temos que saber, né, que antes de 2021 havia 6 modalidades de licitação, né, antes da Lei 14.133, que é a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão e o pregão. Após a edição da Lei 14.133, excluiu-se desse rol a tomada de preços e o convite, né, ingressando uma nova modalidade, que é justamente o diálogo competitivo, que é o que vamos, né, tratar hoje nesse episódio. Bom, o diálogo competitivo é uma nova modalidade de licitação, né, por meio da qual a administração pública e os particulares licitantes desenvolvem, após negociações desempenhadas durante a própria licitação, soluções técnicas inovadoras, capazes de atender às necessidades do contratante que levaram à abertura do procedimento licitatório. Essa modalidade, ela vem disciplinada no artigo 32 da Lei 14.133, né? E ela, né, ela é uma hipótese de licitatória excepcional, né, na qual a administração deve ser capaz de, com base em dados, né, em dados jurídicos, técnicos e econômicos, demonstrar que essa modalidade, né, o diálogo competitivo, para o caso concreto, é um instrumento que melhor contempla o bem-estar social em razão da sua natureza disruptiva, né, do objetivo que busca alcançar. Ou seja, depois que a administração percebe, né, que naquele caso, né, há necessidade do diálogo competitivo, deve-se motivar o ato, né? Uma vez motivado, inicia-se as fases. Basicamente, o diálogo competitivo possui 3 fases, né? A fase da qualificação, a fase do diálogo e a fase da competição. Antes de adentrarmos especificamente cada uma das fases, temos que saber que a primeira fase, referente à qualificação dos candidatos interessados em participar do diálogo, e a última fase, que é a fase da competição, que é o julgamento das propostas, são rígidas e transparentes, uma vez que, nessas etapas, decisões são tomadas
pela administração com base em critérios critérios objetivos previamente fixados nos instrumentos de publicidade e sem o manto do sigilo. Já a segunda fase, que é o diálogo propriamente dito, é uma fase mais flexível, né? Onde os candidatos admitidos na primeira etapa são chamados a dialogar exclusivamente com a administração, com algumas flexibilidades, né? Como, por exemplo, a necessidade do diálogo ser publicizado, a possibilidade de alteração de sua proposta inicial em razão do debate com a autoridade adjudicatória e o considerável grau de discricionariedade da administração em decidir pela solução adequada. Né? Esse é o aparato geral das 3 fases. Agora, adentrando em cada uma, né, temos a primeira fase, que é a fase da qualificação, que nada mais é do que uma pré-seleção dos licitantes. Né? E, nesse primeiro momento, não é uma fase de habilitação propriamente dita, vinculadas às disposições específicas do artigo 62 seguintes da Lei 14.133. Muito embora os documentos de habilitação sejam exigidos posteriormente, a fase de pré-seleção é adicional e preliminar, né? Sendo garantida pela lei como um espaço de atuação propositalmente amplo, né? Dentro da qual a administração licitante filtrará os agentes privados que posteriormente apresentarão suas contribuições. Um ponto interessante é que a normativa ela não define exaustivamente os critérios, os pré-requisitos dessa primeira etapa. Né? Por quê? Eles pretendem, né, que a própria administração, por meio do seu primeiro edital, digamos assim, convocatório, preenche os requisitos. Né? A única exigência da normativa é que tais requisitos sejam objetivos, né? Objetivamente aferíveis. Um outro ponto importante nessa primeira etapa é que não há um limite, né? Uma quantidade máxima e nem mínima de participantes. Né? Por quê? Porque o legislador ele visou o princípio da impessoalidade. E atualmente, né, até a confecção deste artigo, não há ainda um arcabouço prático suficiente para dizer se foi acertado ou não essa ausência de limitação do número de participantes, né? Algo que somente poderá ser verificado quando essa modalidade ela ficar ser mais aferível, né? Acontecer na prática. Ou seja, né, dito tudo isso nessa primeira etapa, uma vez preenchidos os pré-requisitos previstos no instrumento convocatório, todos os licitantes ali qualificados seguem na disputa, inaugurando a segunda fase do procedimento, que é a fase do diálogo, que se inicia justamente com a constituição da comissão de recrutamento, que são 3 especialistas no caso, e com a emissão do edital que definirá os requisitos e as condições de atuação da entidade competente. Feito isso, né, uma vez feita essa primeira etapa, as reuniões ocorrerão com as partes interessadas, né, com as pessoas que passaram nessa primeira etapa do procedimento. Momento em que será permitido à administração compreender as especificidades, vantagens e desvantagens das soluções apresentadas, do problema posto, né, inicialmente, e a partir daí decidir sobre a solução mais vantajosa e que põe fim à fase do diálogo. Né? Nessa fase do diálogo, após esse primeiro início, né, inicia a etapa negociacional, na qual a administração e os agentes privados efetivamente passam a discutir os termos do negócio, visando ao alcance da melhor solução para o objetivo pretendido. Então, por ser, né, essa etapa ser puramente negocial, não há como ser diferente, né? Tal fase será marcada pela flexibilidade, né, dotada de uma maior discricionariedade, uma vez que os próprios contornos do objeto da contratação são definidos nessa etapa, à medida que as soluções vão aparecendo e as condições apresentadas pelos licitantes vão sendo constantemente avaliadas e reavaliadas pela comissão processante. Ou seja, o que distingue, né,
essa modalidade das demais? É que no diálogo competitivo se desenvolve já durante o curso do procedimento licitatório a licitação, ou seja, as flexibilizações de possíveis objetos e o debate sobre eles não são anteriores ou posteriores ao certame público, mas concomitante, né, durante o desenvolvimento do certame. Então, né, o grande diferencial é que os eventuais litígios, né, os eventuais conflitos serão solucionados no decorrer do procedimento licitatório, afastando, né, eventuais ingressos no Poder Judiciário, né, para resolver eventuais litígios. Então, no decorrer das negociações, a administração ela deve respeitar o sigilo das informações, ou seja, as técnicas repassadas pelos concorrentes devem ficar apenas no âmbito, apenas em conhecimento da administração. Por que isso, né? Porque as técnicas que serão apresentadas pelos concorrentes, elas têm um caráter de distinção, né? Elas são essenciais para a atividade daquela pessoa física ou jurídica que está licitando com o poder público. Por isso, as informações ali, né, o que foi debatido, não pode ser compartilhado com os demais concorrentes, né? E nessa segunda fase ainda, as reuniões negociais, elas devem ser gravadas em mídias digitais e registradas em atas, para fins de controle posterior, né? Visando o respeito ao princípio da publicidade e transparência. Mas, como eu disse, essas reuniões não devem ser compartilhadas com os demais concorrentes, né? E nessa fase também, não há uma previsão de limite temporal máximo para o período de desenvolvimento do diálogo, né? Por quê? Porque tudo vai depender do objeto a ser licitado, né? Da sua complexidade, da finalidade almejada e da capacidade dos pré-qualificados em atingir as soluções com maior ou menor presteza, né? Mas, como, né, tudo na administração pública, deve-se observar o princípio da razoabilidade para que seja determinado o limite temporal. Então, logo, diante dessa ausência de prazo máximo para a conclusão dessa fase, a administração poderá prever, no seu instrumento convocatório, etapas negociais sucessivas, eliminatórias ou não, visando dar uma maior objetividade, né, uma maior rapidez no desenvolvimento da licitação. Isso significa dizer que não necessariamente o administrador deverá escolher a melhor solução em uma única rodada de negociação, né? Pode acontecer mais de uma rodada. Inclusive, é o melhor, né? Porque deve-se alcançar a melhor solução para o caso. Por fim, né, em razão da complexidade dos cases, do caso em si, o diálogo competitivo será operacionalizado por uma comissão, né? Uma comissão de contratação, uma comissão contratada especificamente para o caso, sendo admitida a contratação de profissionais de notória especialização e de terceiros para o assessoramento dessa comissão, porque dificilmente na administração, em razão do objeto, haverá especialistas, né, experts naquela matéria a ser licitada. Então, superado esse primeiro momento da fase do diálogo, né, a administração colocará uma pá de cal, digamos assim, né, no assunto, né, depois de toda a conversação com os licitantes, e estabelecerá uma modelagem técnica, jurídica e econômica do objeto a ser contratado, elaborando um edital, né, iniciando a última fase, né? Depois do diálogo, elabora-se um edital e vai para a última fase, que é justamente a fase da competição, que é o que mais assemelha ao que a gente já conhece da licitação, né? Na qual a administração pública, após definir a solução mais adequada aos seus objetivos, no meio do diálogo, selecionar aquele agente privado, né? Aquele agente privado que apresentará, dentro do escopo delineado na fase anterior, a proposta mais vantajosa. Ocorre que é bom deixar bem delimitado que, embora a fase competitiva decorra da fase do diálogo, ambas são autônomas, ou seja, não necessariamente aquela pessoa que formulou a melhor solução técnica será que apresentará a proposta mais vantajosa e, portanto, vencerá a licitação.
embora essa fase competitiva seja bem mais objetiva, né, e similar ao que normalmente se verifica nas concorrências, a nova lei de licitação não definiu um critério fechado para conceituar o que seria aquilo, né, o que seria a proposta mais vantajosa. Nesse cenário, caberá à administração, em ato discricionário, devidamente motivado, definir essa cláusula aberta, né, definir o que seria essa proposta mais vantajosa, podendo prestigiar o melhor preço, a melhor técnica e assim por diante, né? Novamente, é um ato discricionário que deverá ser muito bem motivado pelo administrador público. A única exigência que a lei traz é que os critérios postos ali devem ser objetivamente aferíveis, né? Por fim, né, encerrando-se essa fase essa fase da competição, a proposta mais vantajosa, né, o critério da proposta mais vantajosa não precisará ser necessariamente estabelecido no próprio edital de abertura, né? Aquele edital que chama os candidatos, né? Podendo ser descrito no início da fase a própria fase da competição. Por quê? Porque no momento da primeira abertura, muitas vezes a administração não tem conhecimento suficiente para definir o que seria a proposta mais vantajosa, né? Devendo primeiro passar pela essa etapa de conversação, de diálogo, para estabelecer o que seria o mais vantajoso à necessidade apontada, né? Se o que é mais vantajoso ou não para solucionar aquele problema aventado, né? E isso, né, Maurício, é o aparato geral, assim, do que seria o diálogo competitivo. Muito interessante sua explanação inicial, Jossa, foi bem completa, inclusive, foi nos detalhes aí da lei, né, realmente essas duas fases principais aí, a fase do diálogo, depois a fase de competição, uma coisa que eu acho interessante do diálogo competitivo é que ele traz uma nova perspectiva, porque eu, quando comecei a estudar assim esses temas relacionados à administração pública, sabe que uma coisa que me incomodava um pouco no direito administrativo era parecer que eu tinha que ficar decorando só a burocracia, né? Ah, é isso, então é para comprar esse bem, é esse tipo, é, é esse tipo de bem, é esse outro tipo de contrato, essa modalidade de licitação. Então era meio cara crachá, eu me sentia muito amarrado aí pela burocracia, né? E eu acho que o diálogo competitivo ele traz uma nova perspectiva de negociar, né? De que dá, querendo ou não, uma flexibilidade, né? Então você Exato. vai tentar uma solução negociada que às vezes você não consegue só naquela coisa da proposta, abre proposta, aí né, o outro abre outra proposta, ou seja, um negócio mais engessado, mais travado. Então acho que é uma boa era para se estudar aí o direito administrativo, né? E um outro podcast que a gente gravou, que falou sobre o sistema de justiça, ele fala isso, que tem muita oportunidade também para se introduzir essa questão da negociação no Brasil, quando a gente fala de administração pública. Por exemplo, nesse outro podcast ele falou que tem multas, mas as multas não são coletadas porque não se paga, aí em vez de negociar para tentar se pagar alguma parte, né? Então, por exemplo, essa parte da negociação acho que tem muita possibilidade de crescimento. Eu acho que o diálogo competitivo hoje eu acho que talvez o símbolo da negociação entre particular e o Estado, né? E aí, enquanto administração pública. Exatamente. E queria ouvir também, então, um outro ponto, né? A gente, você mesmo bem falou, Joel, só que o diálogo competitivo ele não é a regra, né? Não vai ser a regra, não vai comprar tudo via diálogo competitivo, por óbvio, até porque ele também, querendo ou não, envolve mais custos, né? Essa negociação envolve um custo mais elevado, mais tempo, né? Você dedicar uma equipe para dialogar, para negociar, então, obviamente, ele é mais caro, vai ter que ser para outros tipos para também compras, né? Mais Uhum. vultuosas. Mas, um desses tipos de compra mais vultuosa é contratação relacionada à inovação tecnológica. A gente quer um produto mais inovador, mais novo, talvez com um valor agregado maior, né, mais capital humano aí
no seu desenvolvimento. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês também sobre esse ponto. De que forma essa nova modalidade do diálogo competitivo pode favorecer, então, a inovação tecnológica, especialmente, né, nas compras públicas. Então, as inovações tecnológicas, elas, em suma, né, elas são de alta complexidade, né? Temos que deixar isso fincado. E o diálogo competitivo, ele é cabível naquelas hipóteses em que a administração pública, ciente dos seus objetivos que deseja alcançar com a licitação, não conhece adequadamente os mecanismos para a consecução de suas finalidades. Né? Ou seja, a administração sabe onde ela quer chegar, né? Ela tem um problema a ser resolvido, mas desconhece ou tem dúvidas acerca da solução adequada, né? Adotada naquele caso. E é justamente que são, né, na prática, justamente os casos envolvendo inovações tecnológicas. Por quê? Pela inovação tecnológica ser de alta complexidade, a administração necessita do envolvimento de profissionais do mercado para identificar soluções técnicas existentes ou a serem criadas, né, para solucionar aquele caso. Como, por exemplo, a criação de um software. Né? Nem sempre o mercado já disponibiliza um software adequado às condições, né? A demanda que a administração, que é, né, aquele órgão administrativo possui, necessitando do diálogo competitivo para que, na fase do diálogo mesmo, os licitantes possam explicar para a administração como solucionar aquele caso e, às vezes, muitas vezes, né, pode até, por meio da solução, criar, né, desenvolver uma inovação tecnológica para suprir aquela demanda, né? Então, é aí que mora, né? É aí que mora a questão que essa modalidade ela pode favorecer a inovação tecnológica, né? Porque muitas demandas que a gente percebeu-se pela experiência, muitos problemas, não possui uma solução ainda, né? Não possui uma solução, assim, pronta no mercado, né? Necessitando o desenvolvimento da solução, entendeu? Então, é aí que mora que essa modalidade ela pode favorecer as inovações. Perfeito, realmente essa é a chave e espero que realmente tenha um impacto muito forte, né? A gente está ainda, eu diria, numa fase mais de expectativa, né? Tá bem na teoria, assim, né? Porque ainda a gente ainda não consegue olhar para trás e falar, pô, como que foi, né? E sim, a gente está naquela fase do como que vai ser, né? Então ainda é um pouco mais especulativa. Ô, Maurício, eu me permito fazer um adendo aí na fala do Joelson. Lembra a questão da construção do trem-bala, né? Acho que foi no governo Dilma, se não me engano. Na construção do trem-bala existia a possibilidade de começar a construção dessa obra ainda no governo da então presidente Dilma, né? E aí eu fiquei imaginando o seguinte: as dificuldades que os técnicos sentados lá em Brasília, não é, teriam para imaginar o desenvolvimento de uma planta de um trem-bala. Né? Imagine a dificuldade para o projeto básico, o projeto executivo de um trem-bala. Né? E me parece, né, Joelson, que quando se fala em questões tecnológicas, esse exemplo do trem-bala seria muito interessante. Né? Porque você chama as empresas que trabalham, vão vir empresas da China, empresas dos Estados Unidos, né, empresas de grande porte econômico que já vão trazer uma solução. Né? Então, me parece que veio em boa hora, né, como novidade das licitações, essa modalidade, né, do diálogo competitivo, exatamente para facilitar o governo na escolha dos instrumentos, dos projetos nessas questões tão difíceis, né,
para a administração pública. Porque construir uma casa, uma ponte, um prédio, isso é corriqueiro, né, para a administração pública, mas imagine, por exemplo, um trem-bala, né? Então, acho que seria um exemplo, né, Joelson, bastante Exatamente. interessante para usar o diálogo competitivo. Né? Porque a própria percebeu-se, né, que a própria rigidez das licitações, ela acabava mais atrapalhando do que ajudando, né? Então, essa modalidade, principalmente em relação às inovações tecnológicas, coisas novas, né? Pode ser, assim, em teoria é essencial, né? Acertou muito bem o legislador ao prever isso. Exatamente. E aí daqui a alguns anos a gente vê um balanço, do impacto disso. Eu quero estudos de caso também, né? Eu tô ansioso para ver casos de aplicação, casos bem interessantes de aplicação, assim, grandes no Brasil, né? E falando nisso, nessa questão de meios alternativos de resolução de controvérsias, que é um ponto importante do artigo, também queria começar também pedindo para definir, né, o que seriam, né, esses meios alternativos de resolução de controvérsias, exemplificar, né, esse tipo de meio, e também falar nesse ponto quais são as novidades aí trazidas pela Lei 14.133, né, a nova lei de licitações, quanto a essa matéria. Isso. Maurício, eu vou fazer essa explanação para quem está nos ouvindo em 3 partes. Né? A primeira é falar de uma evolução desses institutos dos meios alternativos de solução de conflitos, então uma evolução histórica, depois as novidades da nova lei de licitações, e, por último, os avanços e os entraves. E eu acho que essa parte vai ser a mais interessante. Né? Bem, eu me recordo que já na década de 80, né, eu falo que eu me recordo da década de 80 porque eu era estudante de Direito na PUC, e o professor de Direito Empresarial comentava, né, já naquela época, em 85, na verdade, 84, 85, de como a Petrobras fazia, né, ou como a Petrobras participava de arbitragens, né? Como que ela participava de arbitragens. E aí, eu me recordo que esse professor, lá em 83, 84, ele comentava o seguinte, que nos contratos de importação e exportação de petróleo pela Petrobras, ela utilizava a arbitragem e as câmaras arbitrais estavam em Nova York, em Londres. Né? Então, como um exemplo histórico, a Petrobras já utiliza isso desde longa data, né, a arbitragem. E com a edição da lei da arbitragem, o que aconteceu? A lei trouxe, né, na verdade, o mecanismo para possibilitar a administração pública utilizar a arbitragem nas suas negociações. Mas o que aconteceu? Né? Essa lei é de 96, a lei 9.307, a lei da arbitragem. O que aconteceu? A doutrina especializada, o STJ, o Tribunal de Contas da União, se posicionaram no sentido de impedir que a administração pública utilizasse a lei da arbitragem. Né? O que alegavam doutrina e a jurisprudência? É que o interesse público não poderia ser discutido, né? Não poderia ser arbitrado, porque era interesse público. Só em 2015, com a alteração da lei da arbitragem, é que esta possibilidade, né, do uso da arbitragem pela administração pública ficou evidente. Né? Precisou ser incluído, né, o parágrafo 1º na Lei 9.307, e o parágrafo 1º diz: a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Aí começou novamente uma discussão. Né? Os especialistas em arbitragem começaram a discutir qual seria o limite, né, dos direitos patrimoniais disponíveis. Então, veja, essa discussão, né, do que seria
ou quais os limites dos direitos patrimoniais disponíveis, estava, ou melhor, está colocando dificuldades para a administração pública utilizar da arbitragem, né, em razão desta controvérsia criada pela própria doutrina especializada. Bem, mas para salvar, né, a arbitragem, a lei, né, e agora entro nas novidades, a lei 14.133, a nova lei de licitações, trouxe de forma explícita, né, praticamente quase desenhando para que todos possam compreender os contornos, no capítulo 12, né, da lei, iniciando no artigo 151, a explanação legal de como se dá ou como deverá ser efetivada o uso dos meios alternativos de solução de conflitos perante a administração pública, e especialmente na lei de licitações. Então, agora, Maurício, está claro como a luz, especialmente para mim, né, o uso desses meios alternativos. E aí, a própria lei, em várias passagens, né, dentro da lei de licitações, ela autoriza a administração pública a fazer mediação e conciliação em vários assuntos, né, dentro do contrato especialmente. E traz também, né, uma nova figura, até então desconhecida, aqui para nós, que era o Comitê de Resolução de Disputas, né, nesse âmbito licitatório. Esse instituto, o Comitê de Resolução de Disputas, já é muito conhecido nos Estados Unidos e em vários outros países, né? Funciona efetivamente para aquelas questões que envolvem grandes obras, grandes empreendimentos, grandes negócios, né? O que nós estamos acostumados aqui no Brasil é, na parte do direito privado, a conciliação e a mediação. E aí, muitos autores ainda, né, questionam da possibilidade da administração pública fazer conciliação, mediação ou arbitragem, né? Bem, estas contrariedades da doutrina, digamos assim, né, ou esses posicionamentos, melhor dizendo, da doutrina, levantando problemas para a aplicação dos meios alternativos de solução de conflitos, foi resolvido em parte, né, pela nova lei de licitações. Por que resolvido em parte? Porque o artigo 151 e seguintes, ele traz de forma explícita, clara, transparente, translúcida, clara como o sol, que a administração pode utilizar todos esses mecanismos para efetivar, né, a finalidade contratual, ou seja, utilizar esses meios alternativos para resolver os conflitos, especialmente contratuais, que são muitos, né? E nós sabemos que a judicialização desses conflitos levam a uma perda significativa de recursos e de tempo para a administração pública e para a empresa também, encarecendo muitas vezes o negócio. Bem, nós já temos, né, na lei das PPPs, na lei das concessões, a possibilidade de conciliação, mediação e de arbitragem. E agora, mais uma vez, a lei de licitações trouxe de forma explícita. Mas, e aí que vem a parte principal, a parte mais importante, eu acho, dessa nossa fala, quais os possíveis entraves, né? Quais os avanços e possíveis entraves. Avanços a lei já trouxe, porque nós conhecemos muito profundamente, quando eu digo nós, a doutrina, a jurisprudência, já tem trabalhos magníficos, decisões brilhantes acerca do uso da conciliação, né, da mediação, e esses institutos já são conhecidíssimos nossos, né, inclusive a arbitragem. Mas aí, isso é o avanço da lei, né, de licitações. E aí vem a parte mais crítica, digamos, dessa fala, que são os possíveis entraves. Como resolver isso? E aí, Maurício, eu tomo a liberdade de lembrar de um caso, de um contrato de concessão numa cidade pequena, nas imediações, no entorno de Campinas, né? Essa cidade tinha um contrato de concessão de saneamento, onde estava previsto o uso da arbitragem para dirimir conflitos. E o primeiro conflito que foi levantado, salvo engano, era uma
uma repactuação de preços, né, de tarifa, a empresa quis levar para uma câmara arbitral, que estava prevista no contrato, né, a previsão da câmara arbitral, e a administração pública se negou, né, a participar da arbitragem. Veja, a administração pública fez o contrato, fez o edital, fez o contrato, e na hora de usar a arbitragem, ela se negava a utilizar a arbitragem, né? E o que aconteceu? A empresa judicializou, né? E o judiciário só tinha uma sentença, né? Olha, cumpra-se o contrato, ou seja, se está previsto a arbitragem, né, a administração pública tem que se submeter à arbitragem. Mas o problema todo dessa situação, desse exemplo, é que os honorários, né, advocatícios desta ação para obrigar a administração a cumprir aquilo que estava no contrato, custou de honorários 32 milhões de reais. Né? É muito dinheiro, ou seja, você fica perplexo, né, no momento em que percebe que a administração, quando não quis cumprir a cláusula contratual que ela tinha colocado no contrato, ela vai ter que pagar 32 milhões de honorários para um escritório de advocacia para fazer o óbvio. Qualquer assessor jurídico da municipalidade teria que falar para o prefeito, olha, isso tem que ser cumprido por isso. Mas, enfim, esse exemplo me parece que serve para coroar o seguinte, que a administração ainda precisa de muito treinamento, muita capacitação para entender que esses instrumentos são instrumentos válidos e instrumentos que possibilitam a resolução ou a solução desses conflitos. Né? Agora, como solucionar outros entraves? E eu pergunto, Maurício, como se perguntasse para você, a administração pública, como que uma prefeitura pequena, de uma cidade pequena, não precisa ser nem de uma cidade pequena, como que uma prefeitura municipal vai começar, não é, estruturando uma conciliação? Como que ela vai estruturar uma mediação? Não é? Como que ela vai... quais são os instrumentos para começar um processo de mediação numa câmara arbitral? E aí que eu vejo o problema. A administração não sabe fazer isso. Né? Os técnicos, o advogado, enfim, as pessoas que estão na administração pública ainda não conhecem os caminhos das pedras, ou seja, não sabem como efetivar esses direitos que estão na lei, né? Como efetivar esses instrumentos? Então, eu tenho certeza, se chegarmos em qualquer municipalidade, né? Vamos lá na assessoria jurídica e falar, olha, como que você iniciaria, ou mesmo no setor de compras, né? Como vocês iniciariam uma mediação dentro de um contrato onde se solicita, por exemplo, reequilíbrio econômico-financeiro, né? Ou na aplicação de uma sanção, né? Então, o que acontece? A administração pública ainda tem dificuldade de encontrar mecanismos que orientem como se faz, na prática, não é? A conciliação, a mediação e a arbitragem. Então, me parece que talvez seja um dos próprios trabalhos do Tribunal de Contas, né, elaborar cadernos, né, de orientação para que as administrações públicas possam estruturar esse segmento. Parece que eu estou falando assim, uma coisa muito simples, não é? Mas ela é real. Eu me recordo que, há uns anos, eu ministrei um curso de licitação e contratos no âmbito da universidade, e até aquela data, a universidade não tinha ainda, em nenhuma ocasião, feito um processo sancionatório, porque eles não sabiam como iniciar um processo sancionatório dentro da execução de um contrato. Né? Então, levando esta situação para todos os municípios do estado de São Paulo, e imagine do Brasil inteiro, nós vamos verificar que existe, de fato, esta dificuldade. Né? E me parece que o Tribunal de Contas seria a instância capacitada, né, para elaborar, então, materiais, né, orientadores para que, como se
supera esses entraves e como pode ser realizado esses meios alternativos de solução de conflitos, né? Nós temos também a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, chamada LINDB, né? Esta Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela traz uma maior flexibilidade para a administração pública no que se refere à sua ação controladora e de validade de contratos, né? Se aplica à administração, controladoria e ao judiciário. Então, as leis de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, ela traz mais mecanismos para que a administração pública possa superar uma expressão que eu ouvia lá na minha graduação e que até poucos anos eu ainda repetia como uma expressão para os alunos. A administração só pode fazer aquilo que a lei manda, né? E hoje a própria LINDB dá um contorno mais amplo para a administração pública buscar o interesse público, né? Sem aquela preocupação de uma ação de improbidade, de uma ação civil pública de improbidade, sem a possibilidade de interferência do Ministério Público, não é? Quando o administrador muda uma linha da sua interpretação. Então, a LINDB, ela vem nesse sentido, não é? De dar mais efetividade para a administração pública. E esse capítulo 12 da Lei de Licitações traz, mais uma vez, de forma explícita, como realizar esses direitos para que a contratação atinja, né, a sua finalidade, o interesse público que todos nós esperamos. Perfeito, professor. Muito bom ponto. Acho que essa questão também é importante. O senhor mencionou agora a questão da administração pública fazer só o que manda a lei. Então, realmente, pelo menos as leis têm que dar também alguma flexibilidade para ela agir, né? Senão, porque pensar que uma lei vai prever tudo, né? Aí acaba ficando ou muito engessado, ou não consegue fazer, ou não consegue cumprir direito. Então, fica uma série de discussões aí sobre esses cumprimentos, sobre como cumprir e tal, em vez de conseguir entregar, né? Então, acho que o diálogo competitivo, né, ele traz esse foco também no resultado, né, faz parte, eu acho, desse movimento que se iniciou ali nos anos 80, né, 90, essa questão de você buscar cada vez mais o resultado, né, e não só a norma pela norma, né. E vocês acham que já mencionaram um pouco esse ponto, né, que é o ponto de como avançar nessa utilização dos meios alternativos de resolução de controvérsias em relação a essa questão dos direitos patrimoniais disponíveis, né? Porque questões como o respeito ao equilíbrio econômico financeiro de um contrato, do inadimplemento de obrigações contratuais, do cálculo de indenizações, muito disso tem previsões legais, né, regulações legais, e que muitas vezes, o senhor mencionou histórico, até Petrobras, né, de utilização, mas às vezes a gente fica pensando se não há outros entraves, né? Então eu queria que vocês mencionassem especificamente essa questão dos entraves, assim, quais seriam essas barreiras, sejam legais, ou algumas talvez até do ponto de vista cultural, né, de sempre se buscar o judiciário, né, naquela mentalidade que o judiciário vai dar a última palavra e tal. Então, como que vocês veem esses entraves à utilização dos meios alternativos de resolução de controvérsias? Olha, na verdade, a doutrina ela levanta questionamentos, né, que eles ganham força no judiciário. Quando nós falamos das questões das controvérsias, né, sobre direitos patrimoniais disponíveis, nós temos que lembrar, por exemplo, a Lei 13.488 de 2017, ela traça diretrizes para prorrogação e relicitação dos contratos de parcerias, né, do setor rodoviário, ferroviário e aeroportuário. E é interessante que no artigo 31, parágrafo 4º dessa mesma lei, ela fala que considera-se controvérsia sobre direito patrimoniais disponíveis para os fins dessa lei
as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, cálculo de indenização e inadimplemento de obrigação, né? Ou seja, a parte sancionatória. Então, nós já temos, nessa lei, ela trata, na verdade, de relicitação, mas ela traz um conceito claro, né, do que pode ser entendido por direitos patrimoniais disponíveis. Então, claro que nós vamos encontrar ainda inúmeros autores que vão questionar, não é, na lei de licitações, o uso da mediação, arbitragem, o comitê de solução de conflitos. Vamos ter, não é? Mas o que precisa é que a própria administração pública não tenha medo, né, de utilizar essas ferramentas. Por quê? Porque existe ainda, né, uma expressão na doutrina chamada o apagar das canetas, né? O administrador ficava temeroso em tomar uma providência que ele entendia possível com medo de uma ação civil pública, de improbidade, não é? Então, o que acontece? A própria LINDB, em um determinado artigo, ela diz o seguinte, que os meios de controle, inclusive judicial, devem avaliar as dificuldades do administrador, não é? Então, a LINDB trouxe uma possibilidade de solução a cargo do administrador e não solução a cargo do judiciário. Então, o judiciário, evidentemente, tem suas deficiências, e uma delas é a falta de especialização em situações muito delicadas, não é? Então, vamos imaginar uma questão de reequilíbrio econômico contratual num contrato de concessão de saneamento ou de resíduos, não é? O judiciário não tem essa especialidade. Claro que ele pode se valer de peritos, mas ele não tem essa especialidade. Enquanto que nós vamos encontrar árbitros, né, especialistas, economistas, engenheiros, advogados especialistas que poderão dar a sua opinião séria a respeito daquele assunto. Então, quando nós falamos nos entraves, nós vamos ter, sim, né, questionamentos doutrinários jurisprudenciais. Mas, mais uma vez, o administrador público não deve ficar temeroso, não é? Ele deve realizar a sua função de gestor, não é? Porque a lei, a LINDB, lhe dá um respaldo, a lei de licitações também, não é? E isso vai fazer com que se chegue a acordos que cumpram efetivamente os princípios do reequilíbrio econômico contratual, não é? Das multas, porque, como já foi dito, tem um estudo do Tribunal de Contas da União que cerca de 5% das multas aplicadas são efetivamente quitadas, pagas, não é? Então, nós não podemos ter processos sancionatórios caríssimos, não é, que não sejam efetivados, não é? E é por isso que esses mecanismos, não é, de conciliação e mediação, e especialmente a arbitragem, eles podem e muito solucionar. Claro que nós vamos ter desvios de conduta, né, do administrador. E o Tribunal de Contas está aí para, o Ministério Público também está aí para parar esses excessos, né, de ilegalidade. Mas eu vejo, né, esses entraves como reais, mas possíveis de serem superados. Ótimo, professor. E esse também é um ponto importante. Se eles são passíveis de serem superados, a gente vai ter aí também acho que passa por um pouco de uma mudança cultural, né, de aceitação, de entendimento, né? Acho que tudo que é novo às vezes causa às vezes uma dúvida, um choque, até porque muitas vezes acho que todo mundo tem, em todos os setores tem isso, mas acho que na administração pública às vezes é um pouco mais forte, aquela coisa do, pô, mas sempre foi feito assim, aí chega algo novo para fazer assado, aí o cara, não, mas sempre foi feito desse jeito aqui. Então, tem um pouco essa, para você quebrar essa inércia, mudar, inovar, é mais difícil. Mas uma coisa que eu já noto que já mudou nos últimos anos, é que eu acho que, pelo menos culturalmente, também as pessoas falam mais em inovação, né? E só de falar mais, assim, discutir mais, já acho que já deixa a cultura um pouco mais aberta para novidades. Assim, as pessoas hoje, quando vê uma novidade, pelo menos quer entender, tem uma curiosidade maior, acho que isso já começa a mudar. Claro que daí a executar com
com eficiência, né, com presteza, assim, tem um caminho de aprendizado também, né? Mas essa cultura mais aberta é essencial. E Maurício, só te interrompendo, né? O administrador, ele tem que ficar sempre atento para as questões de improbidade, não é? Porque pode existir improbidade numa conciliação, numa mediação, isso, falando de administração, isso pode acontecer, evidentemente. É menos na administração, na atividade privada. Mas ocorrendo na administração pública, todos os remédios punitivos estão efetivos ainda, são eficazes, né? Sim, com certeza. E aquilo, né, tem que ser usado para combater a gestão realmente ruim, né? E não inibir, né, inovações, né? Que é um equilíbrio às vezes difícil mesmo de se atingir também, porque às vezes o administrador fica com medo, né, justamente de mudar, de inovar por causa disso, né? O senhor bem mencionou também. Então, a tal do apagão das canetas que o pessoal fala, mas por outro lado também, realmente, às vezes tem gente que ou é extremamente negligente, né, e a pessoa não leva a sério a importância do papel do gestor público, ou outros que aí é minoria, mas existem também aqueles que realmente estão aí para fazer o mal feito, né? Então a gente tem que ter essa vigilância, né? Mas ao mesmo tempo ter compreensão com o gestor. Maurício, apenas interrompendo, né? Inclusive, indo nesse caminho, a nova reforma, a reforma que teve da lei de propriedade administrativa, né, justamente veio para contribuir com a administração, né, porque tirou-se a culpa, né, agora, né, para ser ferível uma atitude improba, deve ser provado pelo Ministério Público a conduta apenas o dolo, né, tirou-se que antigamente era muito mais amplo, né? As formas de enquadrar a ação do administrador e uma conduta de improbidade administrativa, né? Então, aí por isso que muitos tinham receio, né? De entrar, né, utilizar dessas medidas autocompositivas com medo justamente de ser enquadrado em uma ação de improbidade administrativa, né, pelo Ministério Público. Então, agora a nova lei de improbidade ela retirou-se, né? Retirou a culpa propriamente dita, né? Agora tem que provar o dolo. E falando nisso, eu queria até recomendar, a gente gravou esse ano um episódio sobre a nova lei de improbidade administrativa e já está aqui, está dos últimos podcontas aí, para quem tiver interesse, também está com uma altíssima audiência, então vale a pena. E a gente também fez um evento aqui no tribunal recentemente, a gente chamou muita gente boa, veio advogados, Ministério Público, veio um colega do representante da Associação dos Auditores de Tribunais de Contas, então foi uma conversa bem ampla, e também veio também um parlamentar, que foi o relator do projeto de lei na Câmara dos Deputados, então a gente teve aí um debate político, técnico, e esse debate técnico também abrangente com todo mundo que lida com essa questão da improbidade de diversos ângulos, né? Então, recomendo muito também esses debates. O debate está no YouTube, o podcast está aqui na nossa lista no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcasts, que esse também é um debate muito interessante mesmo, Josson. Mas é isso, então acho que concluímos aqui o nosso debate, estamos até recomendando já outros debates, né? Está bem rica aqui a discussão, mas eu quero agradecer então muito a presença de vocês dois, professor José, Joelson, muito obrigado pelo artigo, né? Como eu disse, link para o artigo completo na descrição do episódio, link para a revista Cadernos Completa, com diversos debates aí sobre a nova lei de licitações também na descrição. E obrigado a todos, obrigado professor, obrigado Joelson. Sempre à disposição. Sempre à disposição. Nós agradecemos.